Fala, loucos do mano, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Vocês estão maravilha? Vamos falar um pouquinho da partida de ontem, tá? Portuguesa e Corinthians. Não consegui gravar antes o pós-jogo do jogo, né? Foi um jogo muito ruim do Corinthians, né? Enfim, acabou o jogo, fiquei com maior raiva. Aí foi dar uma esparecida, né? Pra também ser justo na hora de fazer a análise, né, cara? Eu acho que assim, a gente tem três momentos pra analisar esse jogo, tá? Primeiro, o jogo foi ruim, ok? A gente vai falar sobre isso. Segundo, é... não são esses dois jogos ruins do Corinthians que a gente vai começar a xingar todo mundo e tá uma merda. Até porque quem tá vendo os vídeos aqui no canal sabe que a gente também não tava tão assim empolgado com tudo que tava acontecendo. A gente tava batendo um palmo pra coisas boas e criticando coisas ruins, né? Como falas, entrevistas e algumas posturas do time. Então, assim, a gente tá sabendo muito bem aqui como mensurar isso, né? E um terceiro ponto, que é véspera de um derby, cara. Então é o seguinte: se contra o São Paulo a gente teve uma mudança de ares das coisas, e é por isso que eu tô aqui com um pouco de calma pra analisar esses jogos, uma vitória sobre o Palmeiras. Assim, eu vou falar por mim, tá? Eu lavo minhas mãos. Se quiser perder todos os jogos até chegar no mata-mata do Paulista, pode entrar de mini férias aí. Porque são jogos que importam, cara. Querendo ou não, no Paulistão, você tem que se classificar pro mata-mata e tem que ver o seu desenvolvimento, né? O seu grau de. O seu nível, né? Perante seus rivais. Ganhar, não perder os clássicos. Porque no mata-mata vai ser sobre isso. E por que eu tô falando isso, né? As equipes do Fábio Carille lá em 2017, 2018, era bem assim, né? O Corinthians venceu os seus joguinhos ali contra os times pequenos, jogando sempre mal. E jogava, jogava de forma pelo menos competitiva, né, contra os seus rivais, conseguia empates fora de casa, conseguia vitórias em casa, enfim, uma equipe muito agressiva em clássicos, né? E a nível estadual tá excelente, né? E também você consegue fazer consegue medir, né, qual que tá o nível da equipe pro resto do ano, né, pro restante do ano aí, porque são os times que estão na Série A. Então, assim, eu deixo aqui bem claro, vencendo o Palmeiras aí, quiser entrar de férias e jogar só o mata-mata aí, por mim tudo bem, né? Porque parece que o time vai ser nessa pegada se vencer o Palmeiras, né? Caso não vença o Palmeiras, aí a gente vai chegar chapuletando, né? Porque, porra, não dá, não é admissível ter essa falta de comprometimento, essa falta de postura, né? Contra as equipes menores, né? Sair de Itaquera, o Corinthians não existe, né? Não é que o time joga mal, o time não existe, né? Então, assim, enfim, né? Bom, vamos pro jogo, né? O Corinthians aí foi a campo, né? Com Carlos Miguel no gol. O Cássio estava escalado como titular, mas ele estava com sintomas aí de virose, né? Não conseguiu passar nem do aquecimento, então entrou o Carlos no lugar dele. Na lateral direita, o Ramos. A dupla de zaga, Mendes e Gil. E na lateral esquerda, o Fábio Santos, né? A dupla de volantes ficou com o Fausto e do Queiroz, né? O Fausto voltou na equipe titular depois daquela lesão contra o Bragantino. Os meias, né? Renato Augusto pela esquerda e Adson pela direita. Os atacantes, Roger Guedes e o retornando Yuri Alberto também aí, né, cara? Bom, o jogo, assim, o primeiro tempo, cara, ele pareceu muito a partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, tá ligado? O Corinthians teve o controle da partida, teve mais posse de bola, tá ligado? Rodou bem a bola ali, mas estava tendo dificuldade para penetrar, assim como teve contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. A Portuguesa no meio desse período começou a se soltar um pouquinho mais em contragolpes, né? E, enfim, o Carlos fez uma boa defesa no chute de fora da área, a Portuguesa ameaçou com chutes de fora da área também. Ou seja, foi muito parecido, né? O desenho do jogo igual contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Só que mudou um detalhe, né? Quando o Corinthians retoma a bola contra o Botafogo de Ribeirão Preto, ele faz uma jogada Renato Augusto e Roger Guedes, e o Guedes faz o gol. Nessa partida, o Renato faz uma jogada com o Roger e o Roger perde o gol, né? Isso no final do primeiro tempo. Igualzinho, foi praticamente igual assim, a história do jogo do primeiro tempo, né? E aí o jogo começou a ficar difícil pro Corinthians, né, cara? O Corinthians não conseguiu abrir a porteira pra conseguir jogar com mais tranquilidade, né? E assim, quando não sai o gol, fica muito mais fácil de você apontar os defeitos do time, né? Ao mesmo tempo que a gente elogiou aqui a parte individual dos jogadores que sobressaiu contra o Botafogo, hoje a parte tática, né, ficou devendo. Porque assim, ficou um esquema tipo num 4-2-2-2, né? Ficou tipo dois volantes, o Fausto e o Du,
dois meias, o Renato e o Adson, e dois atacantes, né? Só que assim, uma coisa que eu não gostei, tá? O Adson, ele praticamente virou um ponta direita e o Renato um ponta esquerda. Então o time tava assim, ó, tá ligado? E aí fechava nos atacantes, né? Ficou tipo uma roda no meio do campo, né? E tava difícil pra trabalhar jogadas, né? O Adson sofreu muitas faltas e tudo mais, né? Eu gostei que o Fausto participou bastante do jogo, tava começando todas as jogadas, muitos passes pra frente, né? Mas tava difícil pra encaixar as jogadas, né? Pô, nas raríssimas oportunidades, né? Que o Corinthians deu uma juntada ali no meio campo, deu uma aglutinada, né? O Adson, tipo, encostou mais no Renato, eles fizeram esse caminhozinho e saiu as jogadas, né? Essa jogada mesmo aí que eu falei do Guedes aí, que ele chutou e o goleiro pegou. Foi uma dessas situações, né? O Renato conseguiu uma jogada ali pro meio campo, enfiou no Guedes, ele bateu na saída do goleiro e o goleiro acabou defendendo, né, cara? Enfim. Eu achei uma partida assim. Eu vou falar mais disso no segundo tempo, tá? Mas eu achei uma partida. Acho que foi a pior partida que eu vi do Duqueiroz essa camisa do Corinthians, tá? Porque eu vi várias. Teve vários jogos que eu achei que o pessoal tava pegando no pé dele. E eu tava achando um pouco injusto, sabe? A parte ofensiva dele a gente sabe que é muito ruim, né? Mas a parte defensiva, a parte de construção. Geralmente eu acho que ele tá participando do jogo, mas assim. Ontem mesmo ele parecia tipo um capanga ali do Fausto, né? Pegava a bola, tocava no Fausto ali, alguém tocava no Fausto e ele até saía da frente, né? Pra não atrapalhar que o cara ia fazer alguma coisa, né? Quando a bola caía no pé dele, ele sabia que a bola ia pra trás, né? Ia tocar pro Gil, pro Bruno Mendes, né? Então a partida horrível do Queiroz ali. Eu até achei que ele demorou pra sair do jogo. Eu achei que o Lázaro poderia ter colocado mais um cara no meio do campo ali, talvez o Juliano mais rápido. Porque já que o Fausto tava fazendo sozinho a saída de jogo, pra mim não tinha necessidade do Queiroz, né? E mesmo o Corinthians marcando mal, a Portuguesa não era perigosa, né? Teve um chute ali ou outro, mas um pouquinho mais de comprometimento da galera. Eu acho que já ia fazer diferença, né, galera? Mas enfim, né? Acho que o destaque do primeiro tempo foi o Adson, cara. O Adson apareceu bastante, sofreu muitas faltas, mas achei que faltou parceria com ele, tá? Tanto é que também teve um chute do Yuri Alberto que foi perigoso, mas está impedido o lance, tá? Uma quebrada lá na frente, o Fausto por acaso está lá na frente, ele era uma jogada com o Yuri, faz uma tabela ali, um bate-rebate, e o Yuri finaliza pra fora. Mas foi muito pouco que o Corinthians criou, tá? A chance mais perigosa mesmo foi essa do Guedes no final do primeiro tempo, né? Enfim, acabou se constatando num primeiro tempo ruim do Corinthians, né? Pra você ver como às vezes mascara, né? Um jogo, né? Um gol no final do tempo, ou algo do tipo, né? Aí já pro segundo tempo o Corinthians veio com os mesmos 11, né? Só que mudou a estrutura, veio no 4-3-3, né? Centralizou um pouco o Renato Augusto, né? Ficou na frente dos dois volantes. E deixou o Adson de ponta direita, né? O Corinthians, assim, não fez muito, tá? Teve até mais posse de bola, mais volúpia. Algumas ultrapassagens ali com o Rafael Ramos, alguns cruzamentos, mas não tava acontecendo muita coisa, né? O jogo não tava acontecendo pro Corinthians, né? Aí um pouquinho antes do Lázaro fazer as primeiras substituições, o Corinthians deu uma crescida, tá? O Rafael Ramos começou, como eu disse, ele tava começando a crescer no jogo, né? Aí ele começou a entrar de verdade, né? As jogadas começaram a sair bastante lá pelo lado direito, né? O Renato também encostou por aquele lado, ele tava como meia centralizado, né? Então ele tinha que jogar dos dois lados, né? E aí teve um cruzamento que o Roger Guedes pegou de frente, né? E bateu pra fora, passou pertinho da trave, né? Do pé da trave direita. E o Corinthians não conseguiu fazer 1-0 ali, né? E aí depois disso, cara, o Lázaro faz as substituições, né? Coloca o Juliano no lugar do Queiroz e coloca o Romero no lugar do Guedes, né, cara? Enfim, aí a Portuguesa começou a fazer cera, mas o Corinthians, ele, como eu posso dizer, ele até manteve o ímpeto que ele começou o segundo tempo, né? Só que ele não manteve aqueles 10 minutos, né, mano? Aqueles 5 minutinhos ali antes das primeiras substituições, né? Onde o Corinthians cresce verdadeiramente, né? Enfim, e aí continua com essa posse, mas nada concreto. Depois o Lázaro faz mais duas substituições, né? Coloca o Paulinho no lugar do Adson e o Matheus Araújo no lugar do Renato. Mas antes de entrar o Matheus Araújo, cara, o que acontece? E é isso aqui que me irritou e deixou, pra mim, falou, o jogo foi uma merda do Corinthians. Ficou Paulinho, Juliano e Renato Augusto nesse meio campo, né? E embora a gente fala que faltou entrosamento, cara, eu acho que é inadmissível o tanto de passes errados que aconteceu, cara. Com 3 meias de qualidade, isso não pode acontecer. Cara, o Corinthians trocava 2, 3 passes, chegava ali no meio do campo da Portuguesa e errava o lançamento.
tocava pra lateral, tá ligado? O Renato Augusto batendo cabeça com o Juliano. O Adson batendo cabeça com o Renato enquanto tava em campo. Então, assim, foi terrível. Foi um show de horrores aí esse segundo tempo. Você teve aquela chance do Guedes no primeiro, aquela chance do Guedes antes dele sair, teve mais nada o jogo todo, né? E assim, eu não tô falando que tinha que manter o Guedes, não. Tem que pensar no derby, tá ligado? Ele, o Renato Augusto, por mim, poderia ter saído até no começo do segundo tempo, né? Mas assim, já que ficou, pô, e não jogou nada, você fica um pouco assustado, cara, tá ligado? Mas enfim. E. E aí depois entra o Matheus Araújo no lugar do Renato, também não resolve muita coisa, cara. Quando a gente foi pro Bumba Meu Boi, começou a forçar nas jogadas, mas não conseguiu tirar o zero do placar. Numa equipe tão frágil como é a portuguesa, né, cara? Isso que assusta, né? Mas enfim. Agora o Corinthians volta suas atenções pro derby contra o Palmeiras, né? Na Neoquímica Arena na quinta-feira. Foi bom ver o Yuri Alberto aí de voltando aí, que ele tava lesionado, né? Recupera um pouco a questão física em jogo. O Renato Augusto acho que tem 100% também. Mas, assim, sobe uma expectativa, sobe um sarrafo pro clássico em questão de jogar bem, cara, em questão de entrega, porque esses dois últimos jogos do Corinthians coloca você nessa pressão, né? O Corinthians joga mal e não chega no derby com confiança, né? Então os jogadores vão ter que provar de que esses últimos jogos aí foram maus por falta, sei lá, de querer mais ou de engajamento na partida. O que já é errado, né? Porque os caras ganham muito bem pra estar engajado em todas, né? Mas enfim, a gente tenta entender ali no meio desse caos algum tipo de padrão, né? Então agora fica isso. Eu acho que o melhor em campo do Corinthians, cara, eu gostei. Deixa eu ver, não teve muita gente que eu gostei. Ou eu dou pro Adson ou eu dou o melhor em campo pro Fábio Santos. Gostei da partida dos dois. Acho que eu vou de Adson, vai. Tentou um pouco mais. O pior do campo, eu achei o do Queiroz. O do Queiroz estava péssimo na partida. Enfim, não jogou porra nenhuma, né? Eu acho que é basicamente isso, esses dois caras. O Romero mal também, não entrou legal, não ajudou em nada. O Juliano, pô, eu tento achar que esse cara joga muito, tá ligado? Porque não dá nenhum extrato de que ele pode ter algum tipo de evolução. Ele é isso aí, sabe? Na cada 10 partidas ele entra uma boa ali e justifica mais 3 meses no clube, tá ligado? Enfim, Renato Augusto continua sendo o melhor jogador desse time. Sem ele, o Corinthians não existe, né? E eu queria saber o que acontece do Corinthians jogar fora de casa também, porque assim, parece que o estádio tem 3 vezes mais o tamanho da Neoquímica Arena, tá um latifúndio no meio campo todo, tá todo mundo perdido, tá ligado? Os passes não entram. Eu não sei o que acontece, não sei se a galera tá muito acostumada com a arena, alguns pontos focais ali na arena que consegue marcar o jogo, não sei como é que funciona, cara. Mas assim, o Corinthians precisa melhorar drasticamente fora de casa. E eu, assim, às vezes eu acho que nem precisa você colocar o seu estilo de jogo igual dentro e fora de casa, às vezes não dá. Acho que você pode também ir numa postura mais defensiva, de repente você ir numa postura defensiva igual foi contra o São Paulo, pode ser a chave, né, pra esses jogos. Vamos ver, né, o Lázaro aí tem aí 4 dias, né, pra dar essa resposta contra o Palmeiras, que atualmente é a melhor equipe do Brasil, né. A gente vai fazer mais vídeos no meio da semana aí falando do Clássico, falando do Palmeiras, sobre vários assuntos que rondam esse derby, né? Mas por enquanto é isso, falando aqui de Portuguesa 0, Corinthians também 0. Se possível, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vai Corinthians!